Conversar sobre um dos temas mais difíceis e transformadores do Evangelho, o perdão. Como perdoar quando fomos feridos? Existe limite para o perdão? O perdão apaga a dor? E o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? É sobre isso que vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Querunto Podcast. Graça, paz e misericórdia seja sobre a vida e a casa de cada um de vocês que estão nos assistindo hoje. Meu nome é Israel Santos, figurinha carimbada do nosso querido programa Querunto Podcast. Estamos mais uma vez no nosso compromisso semanal aqui. E hoje vamos falar de um dos temas muito impactantes, um dos temas muito transformador, um dos temas muito libertador, que é sobre perdão. É um dos temas que é muito rico e valoroso. E quando eu pensei nesse tema, o Senhor me veio logo uma pessoa de mente para convidar, para falar sobre esse tema. É o nosso querido irmão Jonathan. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso programa. Sinta-se em casa, se apresente para o pessoal. Sua primeira vez aqui, mas aqui você está em casa, na presença de amigos. Muito obrigado, Israel, pelo convite. Obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui, compartilhando esse tema que você que ouviu essa palavra, sobre perdão, talvez você já veio à mente alguém ou alguma pessoa que você ou foi ferida ou feriu, E aí as escrituras, ela é bem direcionadora acerca de como lidar com situações assim, acerca de ser ferido ou necessidade de pedir perdão, Meu nome é Jonathan, Jonathan Michel, sou casado com Iranilda, mais conhecida como Nildinha. Nossa querida Nildinha. Pai de 3 filhas lindas e sou discípulo de Jesus, há aproximadamente 17 anos, Tenho caminhado aí com o Senhor. E nessa caminhada com o Senhor, tive muitas experiências, assim, de poder lidar com esse tema. E é um tema realmente muito importante. É um tema que todos nós, de alguma forma, já passamos por ele. É um tema praticamente universal. É verdade. É um sentimento universal que todos nós, de certa forma, já experimentamos, E aqui nosso bate-papo, a nossa conversa, para trazer um pouquinho aqui, esclarecer um pouquinho como lidar com esses sentimentos, como lidar com o perdão ou a necessidade de perdoar, Segundo as escrituras. Jonathan, e assim, no finalzinho lá do ano, dezembro ali, você foi reconhecido como pastor. Nós ficamos muito felizes ali, foi um momento muito marcante, emocional da igreja. No final do ano ali, você, Natanael, Marco César. E queria que você contasse um pouquinho ali do seu testemunho primeiro, como foi que você conheceu Jesus, você nasceu no lar cristão, não nasceu no lar cristão. Começa aí um pouco contando tua história. Então, eu conheci a Jesus e também conheci a igreja, conheci os irmãos, por aqui que pareça, num aniversário, certo? Fui convidado para o aniversário dos meus primos. E eu era um cara que tinha muita resistência ao evangelho, certo? Então as pessoas me convidavam para algum evento, ou algum culto, de certa forma, e eu era um cara muito resistente. Eu sempre arrumava alguma desculpa, Quando eu recebi o convite para o aniversário, então eu disse assim, eita, o aniversário, eu vou. E chegando lá nesse aniversário, eu tive uma das primeiras experiências, assim, com contato com o evangelho de fato, quando eu presenciei uma cena lá, que foi uma cena que chamou muita atenção. Os pais dos aniversariantes, eles lavaram os pés dos filhos, semelhante ali como Jesus fez com os discípulos, Uau. E naquele ambiente ali foi um ambiente assim de muita presença de Deus, de muita graça de Deus. Eu fiquei tão constrangido ali com a graça de Deus sendo derramada ali naquele ambiente, com muito quebrantamento, e as pessoas ali chorando, e os jovens chorando, que eu saí do ambiente ali da casa
fiquei do lado de fora por tamanho constrangimento, assim, da presença de Deus de fato, certo? E aí, se encosta ali do meu lado um rapaz chamado Glauber, e ele começa a compartilhar um pouquinho ali do evangelho comigo, né? E eu falo para ele assim: rapaz, esses jovens aqui, esse povo aqui é um povo diferente, né? E aí já me constrangeu a vida de Jesus que existia ali na vida daqueles irmãos, daqueles jovens ali, né? Me constrangeu de fato. Saí de fato ali daquele encontro, daquele aniversário, desejoso a ouvir mais o evangelho. E aí trocamos ali os contatos, né? E na semana seguinte eu mesmo entrei em contato com eles ali para ouvir mais do evangelho, né? E foi aí umas seguidas de mais ou menos uns 3 meses, né? Semana a semana, ouvindo a palavra. E Deus começou a falar no meu coração e me conduzir de fato ao arrependimento, né? Até que teve uma situação que, ainda no meu quarto, com pouco contato com as escrituras, abri a Bíblia para ler, pedi a Deus que falasse comigo nesse dia, e aí eu li uns salmos, e esse salmos é o Salmos 32, que fala um pouquinho sobre a transgressão que é perdoada, né? Eu comecei a entender que de fato os meus pecados feriram a santidade de Deus, e esse Deus santo, poderoso, amoroso, ele me perdoou. E foi a partir daí que eu comecei a entender um pouquinho sobre esse perdão de Deus que estava disponível de forma ali, pela graça, né? A graça em Jesus estava disponível para mim, né? E aí saí decidido dali daquela leitura a pedir batismo, e foi quando Deus começou a quebrantar meu coração até realmente ter uma experiência com Ele, que foi no dia seguinte. À medida que os irmãos conversavam sobre arrependimento, conversavam sobre a necessidade, né, de negar-se a si mesmo, conversavam um pouquinho sobre a necessidade de renunciar a tudo que nós temos, e aí Deus vai me constrangendo cada vez mais ali, e eu vou cada vez mais me enchendo de fé e de decisão mesmo ali, de realmente de seguir a Jesus. E ainda nessa noite eu fui batizado, né? E nessa experiência do batismo eu tive meu primeiro contato assim, de fato, de ver Jesus, não só apenas ver Jesus nas escrituras, mas ter tido uma experiência de vê-lo, de fato. Quando eu estava sendo batizado, o irmão que me batizava, à medida que eu descia as águas ali, aí eu tive uma experiência, realmente os meus olhos espirituais abrirem, e eu vi Jesus com roupas brancas, né? E ele segurava a minha mão e ele me puxava da água. Eu sabia, ali foram frações de segundos ali, talvez ali para mim, um pouco, aproximadamente uns 10 minutinhos, 5 minutinhos ali de experiência ali com o Senhor. Sei que foi muito rápido o momento do batismo, mas para mim foi uma experiência ali única, de já iniciar ali minha conversão ali com o Senhor, de fato vendo Ele. E sair daquelas águas ali chorando, e de fato ali recebendo de Deus o Espírito Santo, que foi o combustível, né, que me molda e me move até hoje, né, nessa caminhada com o Senhor, né. Então essa foi assim, minha primeira experiência assim, com o Senhor, com o Evangelho, de vê-lo, de me apaixonar por Ele. Já estava apaixonado por Ele ali, conhecendo Ele nas Escrituras, mas foi uma experiência única. E eu entendi depois que eu precisava de fato dessa experiência única com Jesus ali. Deus, ele tem seus propósitos, ele faz cada um conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. Porém, a prova é o Senhor que foi assim comigo, né? Eu tive essa experiência, né, de ter esse contato ali com Jesus, né? Jesus segurar a minha mão e me tirar ali da água, né? Me resgatar de fato, né? De batismo, hein? No meu batismo. Experiência incrível mesmo, né? Aí, vamos caminhando um pouquinho mais pra frente ali, você passou um tempo ainda solteiro, depois, quanto tempo depois você veio conhecer a sua querida esposa Nindinha? Então, da minha conversão até o dia do casamento foram 4 anos, né? Nesse período, ainda ouvindo o Evangelho, né, eu estava me relacionando, estava noivo, prestes a casar, a gente estava no planejamento para o casamento, né? Porém, ouvindo o Evangelho, eu entendi que não era a vontade de Deus. A gente estava num relacionamento que não agradava de fato ao Senhor,
E aí Deus fala comigo, né, para que eu renunciasse esse relacionamento por amor a Ele, né? Então ali saí do batismo, no dia seguinte eu fui procurar a pessoa no qual me relacionava para a gente romper esse relacionamento e eu iniciar uma caminhada com o Senhor de fato ali em santidade. Uau. Então foi a primeira experiência prática, de forma prática, né, de poder restaurar algo que estava em desacordo com as Escrituras. Então nesse caso eu fui o agente que feri alguém, eu defraudei alguém, eu prometi algo que não pude cumprir, não poderia cumprir porque não estava de acordo ali com aquilo que Deus queria para minha vida, né, naquela época, né? Então procurei a pessoa lá e a gente rompeu esse relacionamento, né? E lá me esvaziei, né? Tive a oportunidade de pedir perdão, de abrir mão ali dos meus sentimentos de fato, né? Para me guardar em santidade. Passei 4 anos até, de fato, né, ter o contato com de fato, assim, fazer a escolha do casamento, né? E durante esse período, conheci Nildinha, logo nos primeiros meses ali, já foi produzindo, de certa forma, ali uma amizade, juntamente com ela e outros irmãos, né, que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, né? E nessa construção dessa amizade, que Deus foi consolidando um conteúdo para que lá na frente eu pudesse fazer uma escolha consciente, com base em alguns critérios, em base em oração, né? Então essa foi assim, os meus primeiros meses ali, até de fato, né, chegar ao casamento, né? E durante esse período aqui eu tive muitas experiências com o Senhor. A primeira delas é que Jesus, ele fala comigo acerca do relacionamento mesmo, né? Ao meu coração ele ministra um texto, e esse texto ele faz uma comparação como deve ser um relacionamento de um homem com uma virgem. Ele faz uma comparação que é lá em Provérbios 30, 18, 19, que diz assim: deve ser como a águia que voa no ar, como a cobra que rasteja sobre a pedra, e como o navio que anda no meio do mar. Assim deve ser o caminho de um homem com a virgem, né? E aí Deus fala no meu coração ainda nesse período, ministrando ali com muita graça, a necessidade de me guardar, de guardar meu coração e ter um relacionamento em santidade, um relacionamento que glorificasse o nome dele, porém um relacionamento de santidade, né? Assim como esses 3 elementos aqui, ele não deixa rastros por onde passas, assim foi a minha condução até a chegada do casamento, né? Tive a oportunidade de me relacionar com Nildinha, com Iranilda, mais conhecida como Nildinha, a minha atual esposa, e nesse processo, né, tivemos essa oportunidade, essa graça de Deus de nos relacionarmos em santidade, né? Uau! E eu ia até perguntar, eu não sabia dessa passagem, né, do navio, da águia, né? O porquê? E você já respondeu, né? É porque não deixa rastro, né? E quanto isso é importante, né? A gente entrar na vida de uma pessoa e não deixar feridas, não deixar marca, até o ponto de ter que precisar pedir perdão, né? Que é esse assunto que a gente está falando, né? O quanto Deus é cuidadoso já, o quanto a gente tem que ter cuidado para não ferir outras pessoas, né? Isso mesmo. Bom demais. Jonathan, bom demais. Vamos agora, assim, já entrando no tema ali, e queria saber de você, assim, se já teve algum momento muito difícil que você teve que liberar um perdão para alguém, assim, que você conheceu Cristo, conheceu o Evangelho. Queria que você falasse um pouco como foi esse processo aí. Cada um de nós, de alguma forma, como eu falei, esse é um tema universal, certo? Todos nós, de alguma forma, ou fomos alvos ou fomos agentes, né? Ferimos alguém ou fomos feridos, né? Então, é um tema assim que, de fato, ninguém escapa dele, certo? Todos nós tivemos essa oportunidade. A grande diferença é quando entendemos o perdão que Deus nos dá, certo? E esse perdão, quando entendemos essa proporção desse perdão, entendemos que, assim como Ele nos perdoou, devemos também perdoar os outros, né? Na minha jornada, eu não tive a oportunidade de viver num lar cristão, certo?
e também de ser criado também num ambiente onde tivesse um pai e uma mãe presente. Então, aos meus 1 ano e meio de idade, aproximadamente, eu e meu irmão, a gente foi morar com os meus avós por parte de pai. Nosso contato com os pais biológicos eram contatos não contínuos, não, eram contatos mais esporádicos, né? Então, de fato, quem não tem a oportunidade de viver em um ambiente família, um ambiente familiar, ele gera algumas lacunas na alma, certo? Essas lacunas são sentimentos que vão surgindo no nosso coração, e à medida que a gente vai avançando ali para a adolescência, a juventude, a gente vai criando, de certa forma, eu particularmente tinha algumas revoltas no meu coração, né? Revoltas em relação ao meu contexto familiar. Eu queria muito ter sido criado num ambiente familiar, de certa forma, né? Com pai e mãe presentes, né? Que não tive essa oportunidade e essa graça de Deus. Então, de certa forma, esse sentimento ele foi tomando uma proporção ali no meu coração à medida que os anos se passavam, né? E fui chegando ali na adolescência e com muitos questionamentos e com muitas amargura, de certa forma, em relação a esse contexto. Não era apenas em relação à pessoa da mãe ou à pessoa do pai, mas era o contexto familiar no qual eu não tive tido a oportunidade de viver, né? Um ambiente ali com pai e mãe presentes, né? Então isso, de certa forma, foi tomando uma proporção muito grande assim no meu coração, de forma que eu passei a ter mágoas. E essas mágoas eu carreguei por muito tempo, né? Por muito tempo. À medida que a gente vai criando essas mágoas no nosso coração, de certa forma você respinga em alguém. Verdade. E no meu ambiente de trabalho eu tive também uma situação bem parecida, um pouquinho antes ali da minha conversão, mas que tomou uma proporção um pouco maior, com um colega de trabalho, ao ponto de eu não conseguir nem olhar para ele. Mesmo no ambiente de trabalho a gente não queria nem se ver. O nosso atrito ali foi um atrito verbal, não chegou a ser uma agressão física, mas as palavras que foram faladas um ao outro ali, a gente estava no ambiente de trabalho, levou a gente a ter uma grande mágoas, né? De certa forma, no nosso coração. Então, foram as duas situações assim mais atípicas, assim, mais pontuais, de certa forma, que eu evidencio assim no meu coração a proporção da mágoa que a gente vai ter, né? Quanto mais a gente tem expectativas de vínculos ou proximidade com alguém, maior é o tamanho dessa mágoa. Se eu sou ferido ou eu fui ferido por alguém que eu não tenho tanto contato, é diferente de alguém que está mais próximo. O nível de proximidade vai aumentando essas proporções, de certa forma, no nosso coração, né? E aí eu tinha um desejo muito estimado de poder viver e ter um relacionamento de maior intensidade com minha mãe e com meu pai. E quando isso foi subtraído da minha vida, veio esse sentimento no meu coração com uma proporção assim como uma avalanche, de certa forma, né? Uma grande proporção. Até que eu decidi de fato entregar minha vida para Jesus, né? E comecei a entender o tamanho desse perdão, o perdão que Deus me deu. Ou seja, eu passei anos da minha vida, me converti ali com 21 anos de idade. Desses 21 anos de idade ali, fui ferindo e pecando contra a santidade desse Deus Todo-Poderoso, né? E esse Deus Todo-Poderoso, ele me perdoou, né? Jesus me perdoou. Esse amor constrange demais. E esse amor me constrangeu a olhar para os meus ofensores ou aquele a quem eu ofendi, e não tinha outro caminho a não ser também me esvaziar, a me desvencilhar desses sentimentos, de certa forma, e tomar uma decisão de fato em obediência à palavra do Senhor, a liberar perdão, né? Tem duas histórias assim nas Escrituras que elas me encantam demais, certo? A primeira, eu me identifico muito com a história de José. José, ele foi criado ali, né, com seus irmãos, e sabemos assim na história, né, de José que ele foi vendido para o Egito, e chegando ali, né, no Egito, ainda como escravo, ele
ele teve a oportunidade ali de crescer, porém tinha algo ali na vida de José que estava bem contido, que estava preso de fato, né? Que era de fato essa lembrança dos irmãos, da família, daquela situação, né? Que por inveja os seus irmãos, ele tramaram tudo isso contra a vida de José. Não vou entrar aqui em detalhes da vida de José, mas eu queria só ler um texto, na verdade, aqui, que fala um pouquinho desse momento de encontro, de fato, de José com seus irmãos, né? Depois de muitos e muitos anos, quando vem uma seca sobre aquela região, e José, já nomeado ali como governador do Egito, administra os recursos ali do Egito, né, para, de certa forma, preservar a vida daquelas pessoas, né? Esse texto está no livro de Gênesis 45, e a partir do 1 que ele diz assim, ó: Então, José, não podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer com seus irmãos, né? Então teve uma atitude aqui muito interessante de José. Primeiro que José, ele tinha algo contido. Ele diz assim, ó: não podendo conter-se diante de todos que estavam com ele. Ou seja, José, ele tinha algo no peito ali, preso, durante muitos anos, né? Em relação à situação com os irmãos, né? E ele pede para que todas as pessoas ali do palácio, eles saíssem, para que ele se desse a se revelar aos seus irmãos, certo? Ele não queria que as pessoas o vissem. Ele não queria que as pessoas vissem ele se revelando para o seu irmão, certo? Para os seus irmãos. E aí ele diz assim, ó: E levantou-se a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviram, e também a casa de Faraó. Olha só, ele levou a voz e tão alto, o choro de José foi tão alto, que a casa de Faraó ouviu todo. Ou seja, José tinha algo preso, que durante muitos anos estava ali contido no seu coração, e que ele, quando ele se dá a se revelar para os seus irmãos, ele chora em voz alta. Ele libera aquele choro preso ali no coração dele, né? Começa a bradar, chorar, né? E disse assim aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai e os seus irmãos. E ele diz assim, e os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele, ficaram pasmos. Ali, diante do governador ali agora, né? Diante do governador, se revelando ali para ele que era de fato seu irmão, né? E disse assim: Agora chegai-vos a mim. E chegaram. E então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, mesmo com todas essas questões de José ali ter sido vendido, Deus, de certa forma, transformou essa maldição em bênção, certo? Foi para a preservação da vida. Verdade. Que ele estava naquela situação, né? E aqui, voltando para essa situação de José, né? José tinha algo de fato preso. E quando não perdoamos de fato, isso nos aprisiona. São sentimentos que nos aprisionam. Você carrega aquela pessoa, né? Você carrega ali guardado no seu coração e fica contido. Você às vezes não consegue... Isso sufoca, né? E de fato, isso sufocava na vida de José. E durante muitos e muitos anos, né? Até que ele libera de fato esse perdão para os irmãos, né? Geralmente, para alguém que guarda essas mágoas no coração, que foi ferido, a falta de perdão, ela não destrói, não mata quem o feriu. Geralmente é você que guarda. Verdade. É você que carrega no seu coração, né? Nenhum de nós aqui fomos feitos para guardar, de certa forma, esses lixos no nosso coração, né? São sentimentos que surgem no nosso coração fruto de eventos, né? De conflitos, de certa forma, de mágoas, de
rejeição, enfim, né, que a gente vai guardando no nosso coração, que isso destrói, seca a nossa alma, isso adoece a nossa alma. Quantas pessoas hoje estão doentes? Quantas pessoas hoje estão doentes por não liberar perdão? Quantas pessoas hoje estão em situações de ansiedade e de depressão por falta de perdão? Verdade. Quantas pessoas carregam esses sentimentos durante muitos e muitos e muitos anos, né? E não conseguem lidar com a liberação de perdão, né? E aí existe um outro texto que me chama muita atenção, e esse texto também me impulsionou a tomar uma atitude de fato no meu coração, que essa atitude seria de realmente pedir perdão para, primeiramente, né, os meus pais. Não foi eu que os feri. É isso que eu ia dizer agora. Não foi eu que deveria pedir perdão. ter que pedir perdão, mas eu precisava liberar perdão. Eu precisava liberar perdão e deixá-los também livre. Porque eu tenho certeza que quem tem filhos, você tem um desejo expresso, de fato, ali no seu coração, de dar o melhor. Talvez no contexto que eles tiveram, na oportunidade entre eles lá, na época, não foi possível, por N questões, certo? Uhum. E aqui eu não quero entrar nesse mérito, né? Mas, de certa forma, estar ou ter passado por isso, de certa forma, vem culpa, certo? E aí, a liberação de perdão libera o outro também dessa culpa, né? De se perdoar também a si mesmo, né? Então, eu procurei, de fato, os meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, eles já não moravam mais juntos, né? Durante muitos anos, desde os meus 1 ano e meio de idade, né? E tive a oportunidade, de fato, de olhar para eles, né? E de me esvaziar, e de, por obediência ao Evangelho, por obediência à palavra do Senhor, né? De declarar para eles, né? De fato, eu perdoo você. Eu quero ficar livre, né? E de fato existe essa graça no Evangelho, né? Jesus, ele nos libertou, somos livres. Somos livres para amá-lo na sua totalidade. E amar os outros também na sua totalidade, né? Da mesma forma que recebemos esse perdão, precisamos também perdoar os nossos ofensores, né? Que é isso que Jesus nos ensina. O fardo e o jugo são leves, né, com Jesus. Isso mesmo. O Espírito Santo que consegue fazer isso conosco, né? É verdade. Deixarmos mais leve. Esse perdão que ele nos concedeu, nós temos que conceder para os outros também, né? Não tem como. É uma graça, um amor grande demais para você não retribuir para o outro, né? Eu creio muito que foi isso que o Senhor falou com você no seu coração quando você procurou os seus pais, né? Isso mesmo. E você, só quem passa de fato, né, por essa experiência de guardar, de conter, sabe a importância de liberdade que dá no nosso coração. A virada de chave ali, né? É um divisor de águas. É um peso que é uma dinamite no coração da gente que sai. É uma explosão ali de liberdade. Por isso que José gritou e bradou, porque eu já estudei muito assim sobre liberar perdão, sentimento, e existe um nomezinho que o pessoal usa hoje para desbloqueio, e realmente é um desbloqueio ali. Desbloqueio. E nesse processo do desbloqueio ali, existem vários tipos de reação. E justamente na hora que você está bradando ali, você está gritando, você está colocando tudo para fora, aquilo que está lhe prendendo por muitos e muitos anos, né? Então imagine todas as situações ali que José passou, né? De ser primeiro escravo pelos seus irmãos por inveja. Depois ele conseguiu, depois de ser escravo, se tornou o melhor escravo. Era o braço direito lá de Potifar, né? Isso. Potifar. Depois foi enganado novamente, traído pela mulher dele, foi preso. Então assim, eram muitas feridas que
que José tinha por causa de uns irmãos, né? E ele ali podendo simplesmente enxortar os seus irmãos para fora, ele entendeu que tudo fazia parte de um propósito do Senhor na vida dele, dos irmãos dele, né? E esse momento de bradura dele, de choro ali, de botar para fora, é um momento justamente de uma virada de chave muito importante na vida de uma pessoa. Isso mesmo. E assim, é de uma graça muito, muito linda, assim, que é o poder do Evangelho, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Recebemos essa salvação. E essa salvação, ela vem com um combo muito, muito massa. E dentro desse combo tem esse princípio, né, que toca na vida de uma pessoa. Todos nós, de alguma forma, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, já passou por alguma experiência ou de ferir e de haver a necessidade de perdoar ou de liberar perdão, né? E quando de fato a gente entende esse perdão, não há outro caminho a não ser liberar de fato esse perdão, né? Então é muito gostoso ter esse sentimento, né, no nosso coração de liberdade, né? Isso ser fato, ser vida em nós de fato, né? Essa liberdade que vem através do perdão, essa cura que vem através do perdão, né? A palavra certa justamente é essa, né? Cura, né? Uma cura para você, né? Aí tem a segunda passagem, você disse que queria falar, qual seria? A outra passagem é de Jesus, ele foi convidado também para um jantar, certo? Em uma casa de um rapaz chamado Simão. E aí Simão, ele convida Jesus e convida outros convidados. Chega Jesus nessa casa e existia um costume da época, né, de você recepcionar alguém da sua casa com um beijo no rosto, que era um ósculo santo. Lavava-se os pés, geralmente existia um escravo lava-pés, quando a pessoa tinha condições financeiras de manter. Quando não tinha, o próprio dono da casa ia lá, pegava ali a baciazinha e lavava os pés, né? Naquela época os pés era considerado assim, as partes mais impuras do corpo, né? Não tinha tênis, né? Não tinha tênis, não tinha ali, então você precisava chegar ali para terra uma de refeição. barro, né? Não tinha calçamento, não tinha não asfalto. tinha bota, não tinha nada disso. E aí existia esse hábito, essa cultura, né? E a forma de honra também, né? E de honrar, né? E a outra questão era pegar um perfumezinho, um unguento e ungir a testa, né? Com perfume, né? Então, essa era a ação mais básica que tinha de uma boa recepção na casa, né? E Jesus foi convidado ali para essa casa e ele não teve o mínimo possível, né? Diz a palavra que ele já foi tomando lugar à mesa, né? As mesas não eram como essa assim, um pouco maior, né? Eram mesas rentes ao chão, de forma que você colocava os pés um pouquinho mais distante ali da mesa, né? E diz as escrituras que uma mulher da cidade, uma pecadora, ela entra naquela casa ali, de certa forma rompeu ali os protocolos, né? Uma mulher entrando ali naquela sala e ela começa a chorar aos pés de Jesus, certo? E diz a palavra que ela chorou tanto que ela regou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela regou os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela não parava de chorar, né? E ela começou a secar os pés de Jesus ali com seus cabelos e beijar os pés de Jesus, né? Até que o dono da casa, que era o chamado Simão, ele olhou para aquela situação, para aquela cena e disse assim: se esse cara fosse profeta, ele bem saberia que mulher é essa que está tocando ele. Essa mulher é uma pecadora. Né? E ele começou a, de certa forma, julgar ali naquela situação. Não apenas julgar a mulher, mas também julgar ali o próprio Jesus, né? Desqualificando Jesus. E aí, Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, eu tenho uma coisa a perguntar a você. E aí Jesus fala para ele, né? Ele fala para Jesus, né? Dize a mestre, né? E aí Jesus fala: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 talentos e outro devia 50 denários. 500 talentos era anos e anos e anos de trabalho, certo? Ele não tinha nem como pagar. E 50 denários era 50 dias de trabalho, certo? Então era uma dívida, de certa forma, pagável. Era mais fácil de pagar. Mas os dois não tinham com quem pagar. E aquele credor diz assim, que ele perdoou ambos. Aí Jesus pergunta para ele: qual desses dois vai me amar mais? E aí ele diz assim: aquele que devia mais. Aí Jesus fala:
responde novamente para ele: você respondeu bem. Eu entrei aqui na tua casa e não me destes o ósculo santo. Essa mulher, desde que eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa e não me ungistes a minha cabeça. E essa mulher, ela quebrou o que ela tinha de mais precioso, valioso, e ela ungiu a minha testa. Eu entrei na tua casa e não me lavaste os meus pés. Essa mulher, desde que eu entrei, ela não cessa de lavar os meus pés. Ela regou os meus pés com suas lágrimas. Regou. E aí Jesus vai, olha para aquela mulher, levanta ela e diz assim: mulher, os teus muitos pecados te são perdoados. Vai e não peques mais. Né? E aí aquela mulher que teve esse encontro com Jesus ali, ela teve sua vida transformada, mudada. O perdão de Jesus transformou a vida dela. Essa mulher que era conhecida na cidade como pecadora, bem conhecida de fato por todos, né? Teve sua vida mudada. Uau. Quando a gente entende esse perdão, ele chega no nosso coração com essa força desse evangelho gracioso. Quando a gente vê Jesus, né, e entende esse perdão ele cura qualquer ferida, né? Qualquer um. Pode ser as feridas mais profundas, mas ele tem esse poder de curar as nossas feridas, né? De fato, eu tenho algumas feridas que eu adquiri na vida. Feridas mesmo. Queda, por exemplo, né? Que cai quando criança. Quem nunca caiu, né? Eu era muito traquinho, até adolescente ali, jovem e adulto. Eu sou cheio de cicatriz, não tem pra onde correr não. De moto, enfim, várias coisas. Essas cicatrizes, você sabe como você adquiriu. Elas estão lá. Você as vê novamente, mas hoje tocamos nela e elas não dói mais. Assim é quando perdoamos de coração. Quando liberamos de fato e somos livres, essas feridas elas não doem mais. E foi isso que aconteceu comigo, né? À medida que eu liberei esses perdão, essas feridas elas foram curadas completamente. O perdão foi um dos princípios mais básicos da restauração de um relacionamento que entrou em algum tipo de conflito ou de uma ferida. O perdão é o caminho. A liberação do perdão é esse caminho para a restauração. Hoje, meu relacionamento com os meus pais existe em um outro nível. Imagina. Como nunca eu tive, né? E a cada dia. Isso não isenta de que nessa caminhada não erraríamos novamente. Vamos errar. Mas a ação para os nossos erros, ou quando erramos, alguém erra conosco, né? Esse é o caminho, é a liberação de perdão. Né? Uau. Bom demais. E você disse que tinha o segundo rapaz lá do seu trabalho. Gostaria que você desse contasse um pouco dessa história também, como foi essa parte lá de chegar para ele lá, e fazia muito tempo que vocês não se falavam. Conta um pouco mais dessa. A gente fazia aproximadamente quase 2 anos sem falar, mesmo trabalhando junto ali. Só se falava o necessário, o básico do profissional, né? Quando eu me batizei, no dia seguinte, eu precisei, né, restaurar com várias pessoas, né? Falei, evidenciando aqui dos primeiros meus pais, então procurei os meus pais para restauração de fato e perdão, mas também eu procurei meus familiares, minhas tias, meus tios, a todos aqueles que eu de alguma forma tenho pendência, até chegar agora num ambiente que seria um ambiente profissional, né? E no ambiente profissional, esse rapaz, a gente passou anos assim, esses 2 anos, né, sem conseguir olhar para um outro, né? A gente evitava assim, ali no trabalho. E
no dia seguinte, após a minha conversão, procurei ele estava trabalhando, né, em determinado setor, olhei para ele e disse assim, eu preciso conversar contigo. Aí chamei ele para um ambiente que não era o ambiente do processo, de fato, ali da Fabril, e aí disse para ele assim, faz um dia que Jesus mudou a minha vida. Faz um dia que eu entreguei a minha vida para Jesus e Ele me perdoou. E aqui eu quero te pedir perdão por isso. E comecei a falar das coisas que eu feri naquela época, né? Uau. E a reação dele, a princípio, foi assim, ficou sem palavras, certo? Ficou estatalado ali sem entender e paralisou. Não deu uma palavra dizer assim, tá bom, beleza, legal, te perdoo, nem tá ok, nem um aperto de mão. Ele saiu daquele ambiente e voltou para o processo. Eu disse, não, mas pelo menos a minha parte eu fiz. Passou-se 2 semanas trabalhando lá, o rapaz bate aqui no meu ombro. Agora eu preciso conversar com você. A gente vai para o mesmo ambiente, fora de processo Fabril. Vamos voltar àquela conversa de 2 semanas atrás. Aí ele disse assim, olha, desde aquele dia que você me pediu perdão, eu não consigo dormir. Eu não consegui dormir, não consigo parar de pensar nisso. E aí eu disse, rapaz, tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Jesus de fato tem esse poder para nos libertar disso. E aí ele disse assim, eu quero conhecer esse Jesus também. Uau. E aí foi uma oportunidade de ministrar para ele o Evangelho, né? Há alguns meses depois, e mesmo com contato com ele lá na empresa, ele foi desligado e a gente passou a não ter mais contato. Nos encontramos 1 ano depois e ele estava convertido, Uau. servindo ao Senhor e tem servido até hoje, né? Uau. E eu vi assim o quanto basta apenas uma ação nossa, né, para de fato alcançar alguém, né? Ou seja, era uma pessoa que era o meu inimigo ali de certa forma, né? E isso quebrou os nossos corações, né? Primeiro Jesus quebrou meu coração, né? E logo em seguida essa ação que foi extremamente importante. Não dá pra gente tratar feridas e lacunas na alma com não, isso o tempo vai passar. Não, talvez eu deixe isso aqui lá para o futuro. Tem feridas que são pontuais e que necessitam de uma ação de fé e de obediência. Verdade. Jonathan, muito testemunho incrível aí, né? Eu já tinha ouvido, mas sempre é renovador ouvir novamente. E assim, com certeza tem uma pergunta aqui que às vezes passa muito na cabeça das pessoas que podem estar nos assistindo. É possível perdoar alguém que nunca pediu perdão? Com certeza. Porque tem gente que só acha, mas ele tem que me pedir perdão para eu poder perdoar, né? Mas o que é que você poderia falar assim sobre perdoar alguém que nunca lhe pediu perdão? A nossa referência sempre é Jesus, certo? E quando a gente olha para Jesus, Jesus perdoou, sem necessariamente as pessoas o terem recorrido a Ele para pedir perdão, né? Ou para perdoar. Ou seja, Ele já nos perdoou antes da gente nascer, né? Jesus, Ele já nos perdoou. A gente éramos pecadores. Ele nos amou e nos perdoou, mesmo nós sendo ainda pecadores, né? Ou seja, isso não é um fator determinante. O fator determinante é que a minha pendência, eu preciso olhar primeiramente para mim. Como eu te falei, né? O rancor, a raiva, o ressentimento, as mágoas não mata quem feriu você. Mata você que está carregando. Né? Nós não nascemos para carregar esses sentimentos.
E se Satanás de alguma forma plantou em nossos corações algum tipo de mágoas ou coisas semelhantes a essa, precisamos arrancar isso. E só arranca de fato quando você de coração libera o perdão. Verdade. E você falou ali um episódio muito importante, que geralmente eu uso muito esse símbolo também da cicatriz, né? Mas assim, muitas pessoas têm uma mania de falar assim, ó, que eu perdoo, mas não esqueço. O que é que você poderia falar sobre isso aí? De fato, ninguém vai ter amnésia de não esquecer, certo? Das coisas que fez, das coisas do passado. A grande diferença aí é como lidamos com isso, certo? Os erros cometidos, as falhas cometidas, elas jamais vão ser apagadas da nossa memória. Mas existe uma diferença entre você lembrar daquilo e isso lhe ferir profundamente, de modo que traga novamente o ressentimento e a raiz de amargura, ou de apenas uma tristeza profunda de algo que aconteceu no passado, certo? Por exemplo, quem é ferido por uma rejeição jamais vai esquecer da rejeição. As rejeições vão estar presentes, certo? Porém, em Cristo, nos resolvemos com Ele. O nosso coração está resolvido em relação àquela determinada situação. Isso não quer dizer que vá apagar o que vivemos antes, né? Então, as memórias são legítimas, são reais, vão estar lá, no lugar, de certa forma, na nossa memória e na nossa alma, né? Porém, existe uma grande diferença. Há algumas pessoas que ainda permanecem com essas feridas, mas com uma dor profunda e com feridas em aberto. E existem outras no quais Deus colocou um azeite nessas feridas e a curou completamente. Hoje posso falar abertamente sobre esse tema, sem isso mais mexer com o meu coração. Diferentemente, quando eu apenas alguém me falava um pouquinho assim sobre, contava um contexto familiar e eu também vinha à memória. Caramba, eu não tive meu pai e minha mãe presente. E aquilo doía profundamente, né? Então, de fato, as memórias, elas são reais, legítimas, elas vão vir. O pessoal fala, o nome desse processo chama ressignificar, né? Você... Existia um significado, né? Uma falta de paternidade ali de seus pais. E quando você liberou o perdão, você teve que dar um novo significado para aquilo, né? O que é que você poderia falar assim, sobre esse ressignificar? O que é que as pessoas poderiam entender mais sobre esse ressignificar? Dar um novo sentido àquilo que alguém fez no passado para a pessoa. Então, o que podemos fazer é o seguinte, né? De fato, esse processo é um divisor de água, certo? E se ressignificar é você assumir uma nova identidade, certo? E essa nova identidade em Cristo é a vida de Jesus, certo? Então, recebemos essa vida de Jesus para viver com toda a plenitude, né? Se a gente for, de certa forma, ancorar esses sentimentos no passado, a gente talvez não consiga viver essa plenitude que Deus quer que a gente viva, né? Recebemos essa vida e essa nova vida para, de fato, deixar as coisas antigas para o passado, de fato, né? E tudo se fazer novo. Há uma nova oportunidade, de fato, de semearmos no nosso coração e no coração das outras pessoas outros sentimentos diferentes da amargura, do ressentimento, como o próprio amor, né? Então, o Senhor, Ele nos dá, de fato, essa oportunidade. É como se fosse uma plantação. A gente, de certa forma, alguns plantaram ou nós plantamos, né? E aí vem as colheitas, certo? E nem sempre essas colheitas que foram frutos dos relacionamentos anteriores ou consequências foram boas. Mas à medida que o Evangelho chega, sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos
e nos dá a oportunidade de fazer uma nova plantação em Cristo Jesus, né? E essa nova plantação em Cristo Jesus dá a oportunidade da gente viver com toda a plenitude a vida de Jesus. Uau, isso mesmo. E o que é que Jesus queria ensinar ali quando ele falou sobre perdoar 70 vezes 7? 70 vezes 7, no dia, né? No dia. 70 vezes 7. Isso quer dizer o seguinte, que os erros, eles vão ser contínuos, vão ser diários, né? Ou seja, ele quer que nós entendemos a proporção Chegou o nosso pão de queijo. Pãozinho de queijo. Ele quer que nós entendamos a proporção do tamanho desse amor e do perdão que Deus nos deu e que a gente deve dar aos nossos ofensores. Se compararmos a nossa dívida com Deus, era uma dívida de fato impagável. É os 500 talentos. Que é os 500 talentos, certo? E quando a gente olha a nossa dívida com o próximo, é uma dívida pequena comparada à minha com Deus. Ou seja, Jesus quer nos ensinar, e essa é o sentido dessa palavra, que precisaremos perdoar quantas vezes for necessário. O perdão, ele é contínuo e vai ser uma ferramenta que iremos utilizar ela para o resto da nossa vida. Porque relacionamento, de fato, tem conflito e vai haver conflitos. E a melhor ação para os conflitos é restauração através de perdão. Uau, é verdade. E existe liberdade verdadeira sem perdão, Jonathan? Uma pergunta bem quente. Não assim. tem. Não tem As liberdade. pessoas aqui, não, o Senhor me perdoou já e tá tudo certo. O que aquela pessoa fez comigo tá no passado. Eu não preciso ir atrás dela. Existe essa liberdade verdadeira aí sem esse perdão? Talvez alguém ou alguma pessoa que está nos ouvindo hoje não vai ter a oportunidade que eu tive de ter acesso a essa pessoa. Não sei se esse é o caso, certo? Por exemplo, alguém que você nunca mais ouviu ou não teve contato, certo? Mas que, de certa forma, no seu coração você já liberou perdão. Diferentemente em um outro contexto em que você tem contato com essas pessoas. Essa pessoa está viva, né? Essa pessoa está viva, presente, faz parte do seu contexto de relacionamento e você não tem essa ação de liberar perdão por decisão sua. Esse tipo de comportamento, esse tipo de ação não tem uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade, no caso, pessoas assim estão querendo apenas calar a consciência de algo pontual que está lá no coração, que está lá guardado no mais profundo do nosso coração. E quem sabe, que eu estou falando agora e tem a experiência de ter isso, é verdade. Às vezes se aloja num lugar bem escondidinho e às vezes a gente quer tratar isso com várias outras coisas. Às vezes com entretenimento, às vezes com realizações profissionais, são N coisas, certo? Mas que na verdade é apenas uma forma de você burlar um caminho no seu coração. O melhor caminho para uma liberdade completa de sentimentos assim, que é como um câncer que vai se enraizando no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, e que não só apenas nos prejudica, mas as escrituras falam também que a raiz de amargura, ela brotando, ela também pode até perturbar outros que estão próximos, né? Com certeza. Então, não existe essa liberdade sem experimentar esse perdão verdadeiro. E é um perdão que Jesus ele evidencia nas escrituras que tem que ser de coração. Não deve ser apenas de boca para fora. E ele sabe, né? É verdade. E Deus sonda os nossos corações. E tem gente que tem o costume de dizer assim, né? Que, por exemplo, usando o seu próprio exemplo, o seu caso ali, você pode dizer assim, não, se um dia meus pais vier até mim, o perdão tá aqui, ó. Se um dia eles me procurarem, eu já liberei, o perdão tá aqui. Mas a pessoa não tem essa atitude de, mesmo estando certo,
mesmo estando com a razão, e não procurar a outra pessoa para dizer, ó, eu lhe perdoo, eu vim aqui pedir perdão. Existe esse Adãozinho e essa Eva dentro das pessoas, aí não existe? De que se vier atrás de mim eu perdoo, mas para mim lá também eu não vou não. Isso não é um verdadeiro perdão, né? Isso. Na verdade, esse sentimento é orgulho. Às vezes, o nosso orgulho e a nossa natureza humana, ela é uma natureza que clama, de certa forma, por justiça própria. É a diferente, nossa justiça, né? É a nossa própria justiça. E quando as Escrituras falam sobre esse tema, trata como trapo de imundícias, né? Comparado à nossa justiça própria. Diferentemente da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é pacífica. A justiça de Deus ela é pura e verdadeira, né? E quando entendemos isso, quebramos esse orgulho, né? Não vale a pena guardar ou se preservar, ancorar-se nesse orgulho para se livrar, de certa forma, de um sentimento que está lá. Esse também não é o caminho, né? Verdade. Eu queria que você falasse ali um pouquinho da cruz, né? Como é que a cruz nos ensina a enxergar ali quem nos feriu? Olhar para a cruz me lembra muito assim do próprio ladrão da cruz, né? Na verdade, os dois. Um que reconheceu que é pecador e que necessitava ali de Jesus, né? Já o outro os blasfemava, né? E na cruz, ali, Jesus, ele teve um que alcançou a misericórdia. Teve um que estava e foi estar com Jesus no paraíso. Jesus prometeu isso para ele, né? A cruz é o melhor caminho, de certa forma, para cravar em nós essa coragem pela obediência, essa coragem para colocar o nosso orgulho no lugar certo. A cruz representa, de certa forma, a nossa renúncia. O perdão é você liberar o outro. E ali na cruz, estamos ali com os braços apregados, né? Para dizer assim, essa justiça eu entrego nas mãos de Deus, né? Que julga retamente. E foi isso que Jesus fez. Jesus entregou nas mãos daquele que julga retamente. Estar na cruz é você entender isso. É entender esse contexto e aplicar isso, de certa forma, na sua vida, né? Você não está agora numa posição de juiz para julgar aos outros, mas numa posição de entregar para aquele que julga retamente. Verdade. E assim, para mim particularmente, no momento da cruz ali, onde mais fala para mim sobre perdão, seria aquela parte que Jesus está lá sendo humilhado, sendo escorraçado, e ele olha para todos aqueles caras que estão açoitando ele, e ele olha para Deus e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que faz, né? Aí eu sempre reflito muito nisso, eu gosto de compartilhar isso. Hoje em dia a pessoa faz uma coisa muito mínima com uma pessoa, e a questão da justiça, né, que você falou, do que a gente julga certo ou errado, não, mas isso que ele fez aqui, que essa pessoa fez comigo, é inadmissível. Aí eu pego essa justiça e coloco agora na justiça na cruz, tá certo. E isso aqui que aconteceu com o nosso Senhor, o que foi que ele fez? De que você conseguir chegar nesse nível aqui, você ainda tem que perdoar ainda 70 vezes 7, né? E ninguém vai conseguir chegar nesse nível de Jesus, né? De estar sendo ali humilhado, escorraçado, e mesmo assim estar com esse coração já de perdão, né? O perdão já está lá disponível, sem as pessoas que estão ferindo vir pedir perdão a ele, né? Já está perdoado antes mesmo de vir pedir o perdão, né? Então, para mim, essa parte da cruz ali sobre perdão é um dos que mais grita no meu coração ali, né? É muito, muito forte. E tem mais umas perguntinhas aqui, Jonathan. Tá muito bom o programa, assim.
que está sendo muito edificado para quem está nos assistindo em casa. E já aproveitar esse momento para pedir para quem está nos assistindo em casa para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se essa mensagem está falando no seu coração, se está vindo a lembrança de alguém nesse momento, compartilhe esse vídeo para essas pessoas, para que o Senhor venha ministrar no coração delas. E Jonathan, o que você poderia dar de conselho assim para alguém que está preso a mágoas há anos? O que você poderia falar para essas pessoas? Entendi. Eu sei desse sentimento, certo? Sei porque com propriedade experimentei. Sei o quanto é difícil, de fato, não é fácil, mas se eu fosse resumir em uma palavra, ou na verdade em uma frase aqui: você foi criado para andar com Jesus. Você foi criado para ser imagem e semelhança do Criador. Esse foi o propósito original, certo? O pecado, ele foi uma tentativa de destruir tudo isso, né? Todo esse projeto de Deus. Todo esse projeto, né? E aí, a solução, de fato, para uma pessoa que, assim como estava na mesma situação, e eu falo com propriedade, que eu vivi isso de forma prática, e não foi por dias, foram anos guardando isso, foi quando eu tive o meu contato, minha experiência com Jesus. Olhar para Jesus, ver em Jesus esse caminho de esperança. Por mais que possamos fazer terapias, por mais que possamos procurar vários e vários profissionais da psicologia, não tira aqui o mérito de alguém que estudou para isso e que traz boas recomendações, né, com essa finalidade, mas existe uma liberdade física, uma liberdade emocional e uma liberdade espiritual completa, disponível através da graça do Evangelho de Jesus Cristo e da pessoa de Jesus, quando a gente olha para Ele, quando a gente contempla a sua face. As Escrituras nos falam que quando contemplamos a face de Jesus, somos transformados. Há uma transformação disponível. Jesus é essa fonte inesgotável. Há um texto nas Escrituras que diz assim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que necessitamos de fato está em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Eu sei que você que está ouvindo aqui, Jesus lhe ama. E esse amor, ele cobre multidão de pecados. Esse é o meu conselho. Olhe para Jesus. Quando você olha para alguém ou as pessoas, somos falhos, vamos errar. Se você colocar expectativa em pessoas, você pode se decepcionar. Mas em Jesus, nele não há erro. Nele não, na sua boca não se achou engano. Jesus é perfeito. E minha dica é essa: vá até, recorra a essa fonte, beba dessa fonte. Essa fonte, ela vai lhe suprir de todas as suas necessidades. Uau! Jonathan, bom demais. Creio que o Senhor tem falado com várias pessoas. E queria pedir assim, a gente já está se caminhando para os momentos finais aqui, que você orasse agora, no final do programa, assim, para Deus continuar ministrando no coração dessas pessoas, para que Ele continue falando. Nós sabemos o quanto essa caminhada com Cristo sobre perdão é extremamente importante, e como você acabou de falar aí, se você olhar para Jesus, Ele vai poder ajudar, né? E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá o Espírito Santo, e é através desse Espírito Santo que nos faz vencer todos os dias, né?
Então eu queria que você orasse a quem está nos assistindo, para que essa palavra entre no coração de todos. Amém. Vamos orar sim. E eu tenho certeza que você, né, que está ouviu essa palavra até agora, né, que foi tocado aqui pelo Espírito Santo. Eu queria que você mesmo, assim, da sua casa, você fizesse uma oração junto comigo, certo? Eu vou orar, mas que seja a oração do seu coração, do seu mais íntimo com o seu Pai. Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Ele vai te capacitar. Ele vai te encorajar a você fazer o que é certo. E a você obedecer a sua palavra, né? Então, como eu falei, né, essa graça disponível 24 horas. Jesus é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. De amor, de paz, de alegria, de perdão, de misericórdia. Tudo que necessitamos. O grande problema é que às vezes a gente recorre ao lugar errado, à fonte errada, e tenta suprir com outras coisas, né? Mas em Jesus, né, temos essa âncora, esse porto seguro, né? Esse lugar de amparo, né? Essa fortaleza, né? Ele de fato é a nossa fortaleza, né? E o Espírito Santo é capaz de levar essas nossas orações ao Pai. E em resposta, vir essas orações com graça e com poder para conduzir você a resolver o que você precisa resolver com o outro, com o seu próximo, né? Vale a pena perdoar. Vale a pena perdoar uns aos outros. Além de termos esse por mandamento, é uma graça, é uma dádiva receber o perdão de Jesus e também liberar o perdão para o próximo, né? Vamos orar? Vamos embora. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado, Jesus, por cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Quero te pedir que a tua palavra, que assim como ela é, como espada afiada, que faz separação entre as juntas e medulas e que é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração do homem, seja essa palavra o divisor na vida dessa pessoa que tem me ouvido, que tem nos ouvido. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar essa graça especial, em nome de Jesus, e nos encoraja, Senhor, a cumprirmos a tua palavra. Queremos viver a tua palavra na íntegra. Que o Senhor nos revele cada vez mais o teu amor, pois é esse amor que nos constrange. E que cada vez mais que passamos a conhecer a ti, contemplar a tua face, isso nos dá força e combustível para que possamos perdoar quem tem nos ofendido, né? Queremos aqui te agradecer, Senhor, por essa graça que nos leva, Senhor, a vivermos com toda plenitude e com toda graça esse evangelho, e que esse evangelho do reino chegue, Senhor, de fato aos corações e que venha a transformar vidas e libertar cativos, pessoas que durante anos foram aprisionadas por sentimentos de rejeição, sentimentos de acusação, sentimentos, Senhor, que ao longo da vida, Senhor, foi produzindo grandes e profundas feridas. Eu quero te pedir, Senhor, derrama esse azeite nessas feridas e cura completamente. No nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom demais. Jonathan, foi um prazer, meu querido, estar com você aqui nesse programa. Você é uma pessoa que a gente consegue ver Cristo na sua vida, no dia a dia. Quem está perto de você ali, a gente consegue falar que a gente sente o perfume de Jesus ao estar próximo de você. Que o Senhor continue levando sempre você adiante, cuidando de sua casa, cuidando de sua família, de suas filhas, e continue alcançando vidas para Ele, para a glória dEle. Em Amém. nome de Jesus. Muito obrigado também pela graça de estar aqui, né, na Querunto, podcast, né? Muito obrigado pelo convite. E fiquei extremamente aqui honrado e agradecido também, né, pelo tempo que tivemos juntos. Uau.
E esse programa aqui é nosso, sinta-se à vontade. Se tiver algum outro tema depois que você queira falar, do seu arder no seu coração aí, conte com o programa sempre vai estar disponível para você. Ok, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por todo mundo que está nos assistindo em casa. Queremos agradecer aos apoiadores do nosso programa, o Trem Pão de Queijo, que sempre nos envia esse excelente pão de queijo. Procure o Trem Pão de Queijos na rede social, ele fica aqui em Campina Grande, mas também tem delivery. Temos a Reino Editora, do nosso querido Samuel. Queria também estar passando aqui e deixando uma homenagem para Samuel, que ele está completando um ano hoje, no dia que nós estamos gravando, tá? Não no dia que vai ao ar, mas Samuel Farias, nosso querido pastor, que o Senhor continue lhe abençoando, derramando sua graça, sua misericórdia, esteja renovando sua saúde, cuidando da sua casa, cuidando do seu ministério. Você é muito querido e muito amado por todos nós, por toda a igreja. Então sinta-se abraçado hoje nesse dia tão especial e que a graça do Senhor se renove todos os dias na sua vida e na sua casa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu, André Porto, que está aqui nos bastidores. Jonathan, até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.